A paz do Senhor a todos os queridos irmãos. Abra, irmãos, por gentileza, sua Bíblia, capítulo de número 13, do livro de Atos dos Apóstolos. E vamos meditar na palavra de Deus, dentro do tempo que temos. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos queridos irmãos que nesta noite se deslocaram dos seus lares para estar aqui nesta noite, adorando, exaltando aquele que vive e reina para sempre. O texto de Atos dos Apóstolos, na tradução que eu estou aqui, irmãos, que é a revista e atualizada, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Amém? Os irmãos se assentem por bondade. Meus irmãos, pastor Alzias já mencionava quão grandioso é o trabalho missionário que se desenvolve no campo de Curitiba, e isso é muito louvável da parte de Deus, a disposição destes homens e mulheres que ao longo da história da igreja sentem fortemente em seus corações o chamado para ir ao campo missionário e ali fazer a vontade de Deus. Nesta semana também completamos no campo de Curitiba o marco histórico, são 91 anos de evangelização, que iniciou-se no dia 7 de agosto de 1929, com o pastor Bruno Skolimowski, e o resultado deste trabalho, deste chamado, somos eu e você que aqui estamos, adorando o Senhor nesta noite. Nós, ainda solteiro, começamos na obra missionária num patrimônio também chamado de Caratuva, no interior do Paraná, um lugar muito carente, muito necessitado, e quando ali chegamos, ou a qualquer lugar onde a igreja se instala, é uma porta de esperança para os habitantes daquela localidade. Ali se chega pregando o evangelho, que é a missão principal da igreja. Porém, a igreja desenvolve muitos outros trabalhos que acaba caindo na graça do povo, e Deus se utiliza destes meios, destas formas, para alcançar vida, alcançar famílias e estabelecer o seu propósito. Está ótimo esse microfone, você deixar eu com ele aqui, tá? Muito obrigado. E nós louvamos a Deus, porque depois que casamos, fomos também a um trabalho missionário no distrito de Vassoural, 40 quilômetros de estrada de chão, onde eu e minha esposa estivemos ali por um período muito pequeno, mas já sentimos o que é a obra missionária, ou um pouco do que é a obra missionária. E nesta noite, irmãos, o propósito de Deus para as nossas vidas, haja vista que você que já congrega aqui no Pinheirinho sabe muito bem, ou está aqui no campo de Curitiba há muito tempo, que é forte o trabalho de missões. Um dos missionários desta igreja, presbítero Natanael Afonso, que é o meu tio, foi um missionário sustentado por essa igreja por um bom tempo, quando esteve no Paraguai, quando esteve em Minas. E os irmãos sabem então valorizar este trabalho, que é muito importante, porque isto demonstra qual é o sentimento que está no coração de cada um.
E quando se vemos aqui nos painéis, os relatórios, os batismos nas águas, as almas que foram alcançadas, você fala assim, quem sabe consigo mesmo: Deus, valeu a pena aquele R$1, aqueles R$5, aquela cesta básica, aquelas madrugadas de oração, aquele trabalho desenvolvido junto àquele departamento, valeu a pena. Isso que é importante para nós. No campo de Baiti, coordenador de evangelismo, conheço os 4 cantos daquele campo. E sei que quando a igreja se instala, quando Deus leva ali um homem, uma mulher cheio do Espírito de Deus, quando vemos Deus trabalhando através da vida daqueles homens, daquelas mulheres, nós falamos: Deus, verdadeiramente valeu a pena o sacrifício na cruz do Calvário. Não só o Senhor alcançou a minha vida, não só o Senhor tem inflamado corações, mas o Senhor também tem entrado em lares, em casas, em famílias que estavam aquém da sociedade, e fez dessas vidas, vidas dignas de servir ao nome do Senhor. Mas a tarefa ainda não acabou, a tarefa ainda não terminou. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus ainda conta comigo e com você. O propósito da grande comissão era começar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E no texto que nós lemos nesta noite, Deus já havia, dentro do seu propósito, alcançado Jerusalém, Judeia e Samaria. E os confins da terra estavam dentro do projeto de Deus. Mas Deus precisava levantar alguém. Deus precisava inflamar alguém. Deus precisava de um vaso escolhido, como ele mesmo fala no capítulo 9, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, quando ele aparece a Saulo no caminho de Damasco, dando as coordenadas a Ananias, dizendo: Ananias, vai, porque Saulo já não é mais este que era temido pela igreja, ele é para mim agora um vaso escolhido para cumprir o meu propósito. O evangelho vai alcançar os confins da terra. E a Bíblia diz que Saulo é conduzido até a igreja de Antioquia. E se coloca no meio daqueles irmãos mestres e profetas. E num determinado culto, Deus decide rasgar o céu com uma palavra profética, quero crer eu. Assim como ele incomoda muitas vezes, porque se você for ter uma conversa em particular com cada missionário, com cada irmão que Deus levou para o campo, todos eles têm um testemunho particular da sua chamada. Eu me recordo que quando fui pastorear a primeira igreja, eu tive uma visão na madrugada. Eu caminhava por um cenário que parecia um cenário de guerra, muita gente mutilada, muita gente juntando os pedaços pelo chão, pessoas sendo carregadas. E enquanto eu caminhava por aquele cenário, vendo tudo aquilo que estava diante de mim, eu chorava muito. E um ser de branco caminhava comigo naquele cenário. E eu perguntei para aquele ser quem eram aquelas pessoas.
E ele disse assim: sabe, essas pessoas são as pessoas que você deixou de ganhar para mim pregando a minha palavra. E quando eu acordei pela manhã, falei com a minha esposa do que eu havia, a experiência particular que eu havia tido naquela madrugada. Por aqueles dias, pastor presidente me fez o convite para pastorar, e eu tive convicção de que Deus não queria eu parado ou de boca fechada sem pregar a palavra, mas Deus queria eu no campo, pregando, resgatando almas das garras de Satanás. E tudo na nossa vida não é por acaso. Deus te chamou, e quem sabe você até hoje questiona Deus, mas eu sou o único lá de casa. Deus, mas meu esposo não quer vir de jeito nenhum. Deus, meus filhos não querem se render ao Evangelho de Cristo. Mas não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque quem sabe você é como Paulo, você é como Barnabé e tantos quantos irmãos que estão evangelizando por este mundo afora. Porque, irmãos, você que frequenta congressos de missões, quem sabe você já ouviu estampado pelas paredes do templo: um coração com Cristo é um missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário. E quem sabe tem um campo missionário bem do teu lado, esperando uma palavra. Oh glória! E você é o vaso escolhido. É por isso que você está dentro daquela casa. Qualquer hora dessa que eu tiver mais tempo, eu vou contar uma experiência que eu tive dentro do meu lar, dentro da minha família. Como é que Deus usou a minha vida, a vida da minha esposa, para a gente resgatar um de meus irmãos que já partiu para a glória do homossexualismo. E Deus decide rasgar o céu. Quem sabe Deus nessa noite fez da mesma forma, rasgou o céu. Não se levantou nenhum profeta aqui ainda, a não ser aquele que está pregando aqui, né, irmãos? Porque segundo o que nós aprendemos, Deus está comigo aqui nesta palavra. E eu sei que o teu coração está inflamado, cheio de desejo. E quem sabe este culto de missão é atípico, porque em meio à pandemia nós estamos preocupados com tantas coisas, que se esquecemos que ainda somos canal de Deus aqui nessa terra. Canal de Deus nessa terra. Eu trabalhava gerenciando uma equipe de e-commerce, trabalho há 11 anos com venda pela internet. E ali, irmãos, naquele ambiente de trabalho como pastor, eles nem me chamavam pelo meu nome, só me chamavam de pastor. Ô pastor, pastor, pastor. Consideravam mesmo. E a última vez que eu fiz uma oração naquele ambiente, Deus tomou aquele lugar. Eu chamei aquelas pessoas numa manhã e disse: eu preciso orar hoje por vocês. Se colocamos numa roda como de costume, abracei todos eles, e senti uma presença tão gloriosa de Deus, que ao invés de chorar eu ria, mas os meus olhos não se continham em lágrimas. E eu falei para eles: Deus está presente aqui. E quando eu falei Deus está presente, parece que saiu da minha boca sozinho, e eu já sinto liberdade para profetizar na vida de vocês. E uma das jovens que ali estava, ela só tem um útero. A gente dividia muito ali, irmãos, a vida particular, porque confiávamos uns nos outros.
E aquela moça só tinha um útero, e o sonho dela era ser mãe, ser mãe. E eu naquela manhã falei: sinto liberdade de Deus para profetizar na tua vida. E disse a ela: fica tranquila que Deus hoje está entrando no teu organismo, no todo o teu corpo, e está fazendo uma grande obra na tua vida. Nisso ela ficou vermelha e começou a chorar. Foi lindo aquele momento. Passado alguns minutos, uma meia hora, ela me chamou e falou: pastor, sabe quando o Senhor disse para mim aquelas palavras? Eu senti um fogo me queimando do pé ao alto da cabeça. E eu falei para ela: eu sei muito bem o que é isso. É o Espírito de Deus trabalhando em você, porque a palavra dele não cai por terra. Se ele disse hoje pela manhã que está restaurando a tua vida, e você vai carregar nos teus braços um filho, creia que esse é o sinal de Deus para a tua vida. E neste culto, o Espírito Santo de Deus fala. E o mais interessante que eu acho lindo aqui, irmãos, que Deus não erra. Porque a gente, quando é chamado para o ministério ou para fazer a obra de Deus, esse é o sentimento, não é isso? A gente se sente tão incapaz. Eu com 10 anos de ministério, acho que pouco menos que isso, fui consagrado ao pastorado, irmãos. E eu me sentia tanto incapaz. Quando eu passei do diaconato para ser um presbítero, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que barca furada que eu me meti, um presbítero. Praticamente faz tudo que um pastor faz, só não tem o título. E a gente se sente tão incapaz, porque a responsabilidade é muito grande, porque você tem que ser exemplo dos fiéis. Mas Deus não erra. Sabe por que você é ministro de louvor? Deus não erra. Sabe por que você é esposa de pastor? Deus não erra. Sabe por que você é um ministro na casa de Deus? Deus não erra. Sabe por que você é um músico? Deus não erra. E a palavra tem endereço: Saulo e Barnabé. Saulo e Barnabé. A palavra tem endereço. Deus fala e dá o nome. E a igreja entende. Quando separa aqueles homens, jejua, ora, impõe as mãos sobre eles e envia-os ao campo missionário. A igreja entende que esse não é uma palavra de vontade humana, é uma palavra de vontade divina. E quem sabe isso que eu e você sentimos quando estamos na casa de Deus, adorando o nome do Senhor, ou quando vemos as grandes tragédias que assolam a humanidade, e muitas vezes queremos fazer alguma coisa e estamos limitados ao espaço. Isso não é coisa de homem, é coisa do eterno. Deus, nessa noite, sem medo de errar, eu digo que quem sabe a tua história é parecida, ou o momento que você está vivendo é parecido com esse. Você tem buscado uma confirmação de Deus. Eu não vejo aqui, irmão, dizendo que eles estavam aqui buscando uma confirmação de Deus para ir para o campo ou para separar alguém, não.
Eu entendo aqui que chegou a hora, no relógio de Deus que trabalha totalmente diferente do meu e do teu, do cronos do homem. Às vezes nós queremos adiantar algo na nossa vida e achamos que Deus está atrasado, mas Deus sabe a hora. Deus sabe a hora de agir. Deus sabe a hora de colocar o teu nome em evidência. Deus sabe a hora de curar você dessa enfermidade. Deus sabe a hora de salvar os teus filhos, teu marido, tua esposa, teus parentes, aqueles amigos que você estima e ama, e o teu desejo é que eles estivessem na casa de Deus, adorando a Deus juntamente com você. Deus sabe a hora. Faça como a igreja de Antioquia: se reúna, ore e jejua, se coloca na presença de Deus, que a resposta vai vir. A resposta vai vir. Deus tem resposta. E a Bíblia vai dizer que chegou a hora. E a igreja então entende que é a vontade de Deus, entende que aqueles homens dão testemunho de quem realmente estão debaixo da orientação de Deus para assumir tal responsabilidade. Porque chamado divino exige responsabilidade minha e tua. E nós vemos nesta palavra que a igreja entende isso, que aqueles homens, Paulo e Barnabé, são homens que estão debaixo da autoridade de Deus para assumir essa responsabilidade. Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente se intitula: sou missionário, sou missionária. A missionária tal, missionário tal. Quem é o teu pastor? Quem é a tua liderança? Quem que é a igreja que está na tua retaguarda? Esses homens não. Eles estão debaixo da orientação de Deus e a igreja sabe disso. E despede aqueles homens, e quando a palavra diz despede, dá a ideia de que simplesmente abandonaram, não deixaram eles não. Pastor Alzias já leu essa noite o texto de uma das cartas da prisão, Filipenses capítulo 4, onde Paulo está agradecendo a Deus, aos irmãos que enviaram a oferta para ele através de Epafrodito. E Paulo está agradecido a Deus porque o desejo de Paulo era fazer a obra, irmão, sem ser pesado para ninguém. Por mais que a igreja, com amor, com muito carinho, com muito zelo, enviava aquelas ofertas para ele, porque entendia da sua necessidade. Porque Paulo entendia como eu e você entendemos, que ganhar uma alma para Jesus, pregando a palavra, não tem preço. Eu tenho uma gravata, irmãos, que eu estava usando no culto ontem, que eu ganhei de um rapaz que nós pregamos na prisão, na delegacia. Ele voltou para os braços de Jesus, e ele era tão agradecido a Deus pela minha vida, que quando eu fui me mudar para pastorear a primeira igreja, ele me deu aquela gravata. Falou: pastor, essa gravata é para o senhor. Aleluia. Deus conta com você. Sabe o que eu digo, irmãos, para você? Continue orando, continue ofertando, continue doando os alimentos, continue evangelizando. Muitas vezes você não pode falar no teu trabalho, mas seja um cristão lá dentro, que você seja a luz naquele ambiente. Se alguém necessitado te compartilhar algo com você, não pense duas vezes
Eu me lembro, irmãos, um menino tomou um tiro de uma bala perdida e num certo dia estava apavorado e me chama, fala: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. E eu fui orar naquela manhã por ele, numa roda de amigos, e eu ministrando sobre a vida dele, dizendo: rapaz, veja como Deus é bom, essa bala podia ter ceifado a tua vida, mas você está aí. E eu ministrando ali sobre aquela vida, ele fala: pastor, posso interromper o senhor um pouquinho? Eu falo: pode. Quando o Senhor fala, parece que Deus está aqui. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, com a permissão dos irmãos ali, para nós orarmos, que a hora já vai 5 minutos. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Porque, irmão, sabe o que eu quero incomodar em você? Nós muitas vezes estamos no trabalho, na escola, na faculdade, em muitos ambientes que frequentamos durante o dia, e muitas vezes estamos aquém aos problemas do próximo. E você está a um passo de testemunhar um grande milagre aonde você tem frequentado. Um grande milagre. Porque sabe por que nós não vemos milagre na nossa vida? Passamos a vida inteira como cristãos e muitas vezes não testemunhamos nada de novo na nossa vida. Deixamos passar as oportunidades de falar de Jesus. Deixamos passar a oportunidade de falar de Jesus. A mensagem que eu e você carregamos é poderosa. Eu não sei pregar, pastor. Você sabe o textuário da Bíblia, não sabe? Que o nosso irmão leu aqui no início do culto. É tão facinho, né, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma experiência para você ver, e Deus vai te abençoar. Podemos orar, pastor? Podemos orar? Não vou fazer o apelo, né, pastor? Mas, irmãos, se por acaso tem algum visitante que deseja entregar a sua vida para Jesus, nós queremos orar por você. Você que nos acompanha pelas redes sociais também pode fazer na sua casa esse compromisso de se entregar a Jesus. E você, irmão, que tem o desejo de ganhar almas para Jesus e se encaixou numa dessas situações que falamos aqui nessa noite, não perca a esperança. Se algum dos irmãos me conhecesse há 20 anos atrás, ia dizer que eu era um caso perdido. Mas para Jesus não tem caso perdido. Não tem, irmãos. Jesus, ele trabalha, o especialista em caso perdido é Jesus. Ele não tem causa perdida. Então você vai levantar a tua mão da forma como você quiser, você vai fechar os teus olhos, né, irmãos? Você vai colocar na presença de Deus essa situação, esta vida que precisa ser alcançado por Deus, lá no teu lar, no teu trabalho, e Deus vai fazer a obra, eu creio, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos nesta noite, meu Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos deu de estar aqui nesta noite. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um de nossos irmãos que aqui estão nesta noite, cada família que aqui está representada, cada irmão que nos assistiu pela rede social. Ó Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque somos a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, homens e mulheres que o Senhor salvou e chamou, Pai, para pregar a Tua palavra pelos 4 cantos deste mundo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe nossos irmãos em Moçambique, Senhor, Argentina, Espanha e pelos 4 cantos deste mundo afora.
que, Senhor, sentiram o chamado missionário e estão fazendo a obra do Senhor. Pai, te louvamos pelas almas que foram alcançadas, pelas vidas que foram curadas, pelos trabalhar de Deus, Pai, em todos esses anos que a obra missionária tem sido desenvolvida neste campo, Senhor. Querido Deus, usa estes homens e estas mulheres que creem, Senhor, que nesta noite, enquanto oramos, intercedemos, o Senhor está trabalhando nesse lar, nesta vida, nesta família. Tem poder para libertar, Senhor. Tem poder para salvar. Assim nós oramos, Pai, crendo no nome de Jesus. Amém.